semana, faltando 2, 3 dias para o jogo, é porque cambista comprou. Mas tem uma questão aí, Clevânio. O CRB, ele poderia usar uma estratégia diferente. Por exemplo, como é que a gente vê nos eventos de shows? Os shows, eles fazem os valores por lotes. Nesses jogos que a gente sabe que vai ser grande público, o que é que o CRB podia fazer? Poxa, eu vou botar o ingresso, vou botar um lote primeiro de um valor mais baixo. Aí você dá um prazo de 2 dias para o torcedor comprar. Não compra, dobra, irmão. Aí o cara vai pagar mais caro. Isso é uma forma de você ganhar mais dinheiro. Por quê? O estádio é pequeno. Você não lota todo jogo. É uma chance de fazer um dinheirinho a mais. Tem que usar inteligência. Esses caras parecem que não gostam de dinheiro, rapaz. Tem Até que virar parece. SAF mesmo. Ô Alan, Só qual que a foi o questão número? do cambismo, ele vai além, né? Eu fico Sim, pé sim. da vida com isso. Ô Alan, qual foi o número de ingressos que foram liberados? Dinheiro. Qual foi o número de ingressos que foram liberados e qual é a capacidade real hoje do Rei Pelé, Alan? Hoje a capacidade que eu tenho informação é de pouco mais de 15.300, mas só podem ser vendidos até entre 9 e 10 mil ingressos, porque os clubes têm os sócios. Então tem aquela margem ali. E outra, tem as cortesias, tem as crianças que não pagam. Então a capacidade pode ir amanhã para 15 mil, né? Não. 15 mil. Pode ir para 15 mil torcedores amanhã. 15 Pode. mil, pode ser. Mas não tem aquela margem que o bombeiro disse, olha, tem que ter uma margem, não pode chegar no número hoje para 15 mil, então acho que mas estaria essa liberado, margem, eu acho que estaria liberado isso hoje é o que eles 13 mil. E a anunciam, mas capacidade quem vai real ter é de 18 mil. Ah, tá, amanhã. entendi, Olha, entendi, agora entendi. Amanhã. A capacidade real hoje é Oi. 18 mil, é isso? Não, é A de capacidade real. 15.300 com o laudo do bombeiro. Ah, tá. Não, Por mas quê? assim, Agora, porque geralmente o que o Clevânio falou é que o bombeiro, ele pega essa margem e dá uma reduzida. Se não Isso, tivesse essa margem dos bombeiros, seriam algo em 17, 18, não é? Sim, claro. Amanhã vai ter mais de 16 mil pessoas. Não me arrisco a dizer isso. A dizer Também acho. que vai ser mais. Só que amanhã não vai ter menos que 15 mil pessoas no Repelé. Cara, você sabe o que é que eu fico Não. pensando? Você sabe o que é que eu fico pensando em meio a tudo isso? É porque eu não consigo, não entra na minha cabeça de verdade. É uma situação que já vem de anos. Não entra na minha cabeça. Reforma no estádio Rei Pelé e a reforma sempre ao invés de você dar uma comodidade maior ao torcedor, de manter a quantidade, de dar uma organizada no estádio, você sempre vai encolhendo o estádio. Eu lembro do Rei Pelé... E não tem conforto, né? Não, nenhum. Eu lembro do Rei Pelé, capacidade para 42 mil pessoas. Copa Comebol, CSA e Tajeres da Argentina, eu estava lá, 42 mil espectadores. A rampa, as grandes arquibancadas, você ficava em pé ali na rampa que dá acesso às grandes arquibancadas, você sentia a rampa balançar, a arquibancada balançava. E eu saí de lá preocupado e fui perguntar, rapaz, eu tô com medo, o Rei Pelé ia cair. Aí um engenheiro, colega da família, falou assim, não, é uma situação normal, tem que balançar mesmo, porque se não cai, se não balançar. 42 mil espectadores. Aí você vai, depois reforma. Aí passou a ser 25 mil. 22, né? Não, Mais ou menos isso, 25. né? A margem de erro 25, com margem de segurança 22. Aí agora você já tem menos de 20 mil espectadores. É um absurdo. Quer dizer, se fizer uma outra reforma no Rei Pelé, não pode ter nem jogo de Série A mais. Não, se fizerem mais 3 reformas no Rei Pelé, ele vai se tornar um ginásio de esporte. É isso que eu não consigo entender. Eu não porque, pelo consigo amor de entender. Deus. Porque tudo bem. Aí eu lembro que em 94, salvo engano, na Copa, né, que teve um jogo eliminatório aqui, acho que foi Brasil e Colômbia, ou Brasil e Bolívia. 2004, exatamente. Não, vai ter que fazer uma reforma por causa desse jogo da eliminatória da Copa e para ficar no padrão FIFA, vamos colocar cadeiras nas arquibancadas. Encheu de cadeiras as arquibancadas. Aí diminuiu, encolheu o Rei Pelé para 25 mil torcedores. Aí depois de alguns anos, tiram as cadeiras. E em vez de aumentar a capacidade, diminuiu de E novo. o bom é quando o bombeiro chega lá e diz assim, ó, essa parte todinha que tá interditada. Pronto, acabou. Aí fica realmente um ginásio, como o Clevânio E fala outra aqui. coisa, é uma vergonha pro estado de Alagoas, pra quem tiver, sei lá, responsável, porque o Alan trouxe a informação ontem, cara, aqui no Futebol Show, que não pode... Foi o Alan que trouxe, meu Deus. Eu vi essa informação ontem.
que não pode ser liberado a arquibancada do visitante, porque não pode escorar a rampa, não tem como escorar a rampa. Meu irmão, você vai escorar uma rampa E outra de coisa, concreto. né? Vocês observaram quantas reformas o Rei Pelé teve ano passado? Aí reformava um canto, caía um pedaço em outro. Aquela arquibancada do visitante, teve um jogo lá que ela foi interditada. Não sei, foi um jogo de Série B. Que ela foi interditada completo porque caiu lá. Estavam reformando um canto, ela caiu lá, um pedaço lá. Quer dizer, eu não consigo entender como é essa reforma, como são essas reformas. Acho que foi no jogo CSA Sport pela Copa do Nordeste. Parece que foi, isso Pronto, mesmo. esse ano nós estamos tendo a final do Campeonato Alagoano com um público de quanto, Alain? Repete, por gentileza. Público de 15 mil pessoas. 15 mil. Se nós tivermos 2024 uma final envolvendo CSA ou CRB, os dois, um ou outro da capital com qualquer um outro time, nós vamos ter uma final de uma média aí de 10 mil torcedores. E é ruim demais, né? 10 mil. Por quê? O Rei Pelé precisa passar por algumas reformas. O Rei Pelé hoje é cheio de remendo. Se chover forte, o elevador do estádio enche de água, fica cheio, infiltra a água ali. Eu não consigo entender, sincero, honestamente, eu não consigo entender. Sem contar as vezes Agora, que já travou aquele elevador. Agora, uma outra situação também, o Clevane Cardial e o Alain, enfim, todo mundo. A gente abre outra discussão. O Rei Pelé tem encolhido de tamanho na capacidade de torcedores e mesmo assim não está sendo lotado. Também. Porque quantos jogos tivemos esse ano e no ano passado, e todos e tantos jogos, em que o estádio não está na sua capacidade máxima? Nem o CSA e nem o CRB conseguem colocar torcida suficiente para encher o estádio. E aí a gente vai ver o estádio cheio apenas uma vez por ano, quando é a final do campeonato? Aí se cobra tanto uma reforma para aumentar o estádio, até acho que deveria, só que tem o outro lado. Para aumentar tem que ter um gasto. E esse gasto não tem retorno porque as torcidas não vão ao estádio. Essa é a realidade. Eu defendo uma ideia, inclusive já fui muito criticado, mas eu defendo essa ideia. Que o Rei Pelé seja privatizado. Eu defendo essa ideia. Defendo. Mas eu também defendo. Por quê? Por que ele seja privatizado? Porque o Rei Pelé, ele tem que ser um espaço multiuso para eventos, para shows, para que os clubes... Agora, ou os clubes, já que eles não querem administrar, por exemplo, como acontece com o Maracanã, com o Flamengo e o Fluminense, agora, que uma empresa privada venha, administre o estádio Rei Pelé, faça daquilo ali um espaço rentável, inclusive fazendo um museu dos esportes, mas um museu de vergonha. O museu que tem lá, no Rei Pelé, foi o Lautinei que deixou com os arquivos dele. Não teve um investimento forte para fazer um museu moderno como tem no Pacaembu, em São Paulo. Um museu moderno, digital, com arquivos importantíssimos, que esses arquivos tenham uma dimensão grande, que seja um espaço, inclusive, para os turistas pagarem e visitar. Então, e outra coisa, o Rei Pelé, ele é um espaço que ele abriga dezenas e dezenas de federações de futebol. O Estado, a Secretaria, teria a responsabilidade de achar um outro espaço para realocar essas federações, deixar aquilo ali somente um espaço para futebol. Eu concordo plenamente, Alan, com você, e vou mais... As federações, elas são particulares. São particulares, exatamente. As federações que têm que buscar os as federações, as associações que lá funcionam, duas associações, são particulares. Essas associações, elas são particulares. Não dá para o Estado ficar bancando, cara. É dinheiro nosso. Uma coisa não que dá. O estádio Rei Pelé tá dando prejuízo, eu acho. Eu fiz uma postagem no meu Twitter lá atrás, quando do falecimento do Edson Arantes do Nascimento, do Pelé. E o presidente da FIFA veio ao velório e tal, e aí concedeu uma rápida entrevista, se pronunciou, não entrevistou, ele se pronunciou, e disse que ia conversar com as confederações, com CACAF, com Comebol, uma série de confederações, para que no mundo, pelo menos em cada cidade,
ele ser muito otimista, mas aí depois ele disse: em cada país você tem um estádio com o nome Rei Pelé, em homenagem ao Pelé. Eu fiz uma postagem em cima disso no meu Twitter lá atrás, no dia que o Pelé morreu. O único estádio no mundo, o único estado no mundo que tem o nome do rei do futebol é o estado de Alagoas, o estádio Rei Pelé. Você não encontra um outro estado no mundo que tenha o nome Rei Pelé. Alagoas é o único no mundo todo. E até quando não podia, já existia o nome Rei Pelé, porque realmente vivo não pode colocar não nome, pode, mas já tinha. Já tinha. Então, assim, o estado de Alagoas é o único estado do mundo que tem o nome Rei Pelé, isso antes dele morrer. Ou seja, nós já estávamos homenageando de uma forma errada, porque tem uma lei federal que não pode pôr nome público, nome... Mas essa lei, ela foi criada depois do estádio. Depois, né? Não Enfim, podia. Depois, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: fiz a postagem lá, peguei o depoimento, parte do depoimento lá do Fantino, né? E aí eu fiz uma postagem que Alagoas, no Brasil, era um estado que tinha assim. Cara, eu acho que se nós fôssemos um estado sério em todos os aspectos da valorização, da cultura, de tudo, se nós fôssemos sérios no aspecto geral da coisa, o Rei Pelé seria uma referência mundial em todos os aspectos. Teríamos um museu lá com situações do próprio Edson Arantes. Nós tínhamos, era pra gente ter situações com Edivaldo Alves, Santa Rosa, o Dida. Nós temos hoje, porque o Lautenei pegou o que ele tinha e botou lá. Do próprio Dida, goleiro. De tantos o Zagallo, outros, cara, que né? é o maior o Zagallo, de todos. o maior de todos, cara. O cara lá não tem nada no Rei Pelé de que a secretaria venha fazer isso, que o Estado venha fazer isso. O que tem lá, Não. tem que agradecer ao Lautenei. Não vão fazer isso. Porque o tem Lauten- que ser uma empresa privada Mas é isso- para fazer esse investimento. Mas é nisso que eu quero chegar. Porque o Estado não tem a capacidade de valorizar o ente que ele tem, o logradouro que ele tem. Porque você E não tem é nem prioridade do Estado, né, Cardeal? O Estado tem que se preocupar com outras coisas, né, Cardeal? É com outras coisas, mas já que você tem o Estado com o nome do rei e você é o único no mundo, vamos ser um pouquinho inteligente. As pessoas que estão à frente da Secretaria de Esporte, do próprio governo do Estado. Poxa, no mundo só tem eu com esse nome. Isso, pra mim, é um cartão de visita para qualquer explorar turista o turismo mundial. também, né? Só que a mente aqui é muito arcaica, sabe? É muito fechada. Os caras pensam em outras coisas. Os caras pensam em assumir secretarias e assumir direção de secretarias pensando no... Como é o nome? No dinheiro e no status. Na barganha política. Só. Na barganha, os caras querem fazer política dentro da secretaria. Exatamente. E esquece da valorização do turismo, da valorização da cultura. O Rei Pelé vive hoje, me desculpe quem está lá, que vai dizer que não, mas nós que fazemos futebol há anos ali dentro, o Rei Pelé vive abandonado, cara. O gramado do Rei Pelé é uma piada, um dos piores do Brasil hoje. Nós já tivemos um dos melhores do país, drenagem. Nós éramos uma das melhores do país. Hoje é uma lástima. Mesmo depois da reforma agora do gramado, continua ruim? Não, ainda? teve a reforma agora. Ninguém sabe que não deu uma chuva forte E ainda. ainda tá melhorando aos poucos, tá sendo feito aos A gente, poucos. a gente só vai ter uma Pro certeza jogo quando de a amanhã gente, vai estar muito bom. a gente só vai ter uma certeza quando der uma chuva jogo forte. de Aqui amanhã tá vai melhor, estar o muito gramado da gente tá melhor aqui. Vamos pro intervalo, a gente vai voltar daqui a pouquinho falando sobre isso mais. me revolto. Sobre o asa aí também, o Depois CRB. de um dia, Calma. depois de um dia de oração, Calma, de rapaz. comunhão com Deus, eu poderia estar aqui hoje falando palavras mais bonitas, Homem. melhores. Rapaz, Jesus foi crucificado Por hoje. ser um cardeal, Tenha calma, poderia até calma, estar aqui vai ressuscitar evangelizando. domingo. Mas aí eu Tenha tenho calma. que. O Rei Pelé acaba comigo, sabe? Tem coisa que não entendo. Vamos intervalo, 19 horas